Meninas e meninos muito queridos deste amor maior, na semana passada nós celebrávamos a solenidade de duas colunas da Igreja Universal. Eram São Pedro e São Paulo. Nesse 14º domingo do tempo comum, Jesus nos envia sob a missão dos 72 escolhidos, porque a messe é grande e poucos são os trabalhadores. Mas por que ele nos envia 2 a 2? O amor maior me tocou. Vovô na liturgia. Fez da minha vida um encanto. A liturgia do domingo, descomplicada para você. Deu-me ternura. O grande recado da liturgia desse domingo é que nós somos convocados para sermos mensageiros do reino de Deus e mensageiros da paz, com plena confiança na proteção divina. Alegria e consolação, paz e glória, essa é a fala e a promessa que nos vem através de Isaías. Enquanto isso, Paulo nos mostra o nosso caminho missionário, cuja única glória é a cruz de Cristo. E está no Evangelho: discípulos, missionários, enviados 2 a 2, nunca sozinhos. E a esse respeito, há 2 perguntas que não querem calar. Quando foi que você foi rezar com alguém que está sofrendo? Rezar 2 a 2. Quando foi que você convidou alguém para ir com você à igreja? Ir à Eucaristia 2 a 2? Ouçamos as leituras deste domingo, que nós até podemos chamar de domingo missionário. Leitura do livro do profeta Isaías. Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela todos vós que a amais. Tomai parte em seu júbilo, todos vós que choráveis por ela, para poderdes sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação e aleitar-vos e deliciar-vos aos úberes de sua glória. Isto diz o Senhor: eis que farei correr para ela a paz como um rio, e a glória das nações como torrente transbordante. Sereis amamentados, carregados e acariciados sobre os joelhos. Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei, e sereis consolados em Jerusalém. Tudo isso haveis de ver, e o vosso coração exultará, e o vosso vigor se renovará como a relva do campo. A mão do Senhor se manifestará em favor dos vossos servos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do Senhor nosso, o Jesus Cristo. Por ele, o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm valor. O que conta é a criação nova. E para todos os que seguirem esta norma, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante, que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça do Senhor nosso Jesus Cristo esteja convosco. Amém. A Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem.
curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou nos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. E Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Somos missionários, e disso não há nem pode haver qualquer dúvida. E missionários confiados e cheios de confiança. Notem que Jesus nos disse, Jesus determinou a mim, determinou a você: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos, capítulo 16, acho que versículo 15. Isto é uma ordem de Jesus, é uma missão. E Marcos nos diz: agora, os discípulos partiram e pregaram por toda a parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Isso está em Marcos 16. Ou seja, a missão é uma obrigação. A confiança em Deus é a nossa força. A confirmação do Senhor é a nossa garantia. E Jesus hoje nos diz que nele podemos confiar. Olhem só que frase brilhante de Jesus: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não precisamos levar nada. Nada que seja supérfluo. O Senhor providencia tudo o que seja necessário. E somos os mensageiros da paz, porque é o próprio Jesus quem nos diz: em toda a casa que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Jesus nos envia, não envia sozinhos, mas envia aos pares. Jesus confia que nós, em nome da missão, vamos nos entender bem com os nossos irmãos de caminhada. Ele confia em nós, também porque não fez recomendação alguma aos discípulos, a nós, sobre o que dizer em cada lugar, mas sobre como devemos ser em cada lugar. O que dizer é a própria vida do discípulo, a vida do missionário que proclama o Evangelho. E você quer também ajudar a levar o Evangelho a mais pessoas? Se quer, meu irmão, minha irmã, inscreva-se nessa comunidade de amor maior. Inscreva-se agora. Não custa nada e você se transforma imediatamente no missionário evangelizador, junto com o vovô missionário. E nós estamos levando o Evangelho aos outros sempre. Fez a inscrição? Ok, vamos em frente. E nós? Estamos levando o Evangelho aos outros com protagonismo, com competitividade, com eficiência? Se a resposta é sim, está errado. Essa é a maneira do mundo. Para levarmos o Evangelho aos outros bem de acordo com o jeito de Jesus, meu irmão, minha irmã, precisamos fazê-lo com espírito e estilo fraternal. Podemos eventualmente nos confrontar, podemos discordar com franqueza evangélica, vivendo a comunhão do Espírito, mesmo na nossa diversidade. Mas precisamos levar o Evangelho com fraternidade. Não é com competitividade, não é com eficiência, não é com protagonismo. Nosso assunto é fraternidade, amorosidade. É a receita de Jesus. E sobre diferenças, sobre diversidade, sobre levar as coisas com amor e a fraternidade, o Papa Leão XIV nos fala a respeito de maneira muito interessante. Diz-nos o Papa: empenhemo-nos em fazer da nossa diversidade um laboratório da unidade e comunhão, da fraternidade e reconciliação, para que cada pessoa na igreja, com a sua história pessoal, aprenda a caminhar junto dos outros. Vale lembrar, Jesus nos disse: ide 2 a 2, ide em comunidade,
junto dos outros. E eu lhes faria, meninas e meninos, e a mim também, 2 sugestões, lembrando aquelas perguntas lá do comecinho dessa nossa conversa, dessa nossa reflexão de hoje. A primeira é rezar com alguém que está triste, que está sofrendo. A segunda, que tal convidar alguém para ir à igreja com você, para ir à igreja comigo? Talvez a um grupo de oração, talvez a um círculo bíblico, talvez para participar da Santa Missa, da Eucaristia. Fazendo isso, nós vamos provocar, meus irmãos e minhas irmãs, mais festa no céu. Deus seja louvado. Fiquemos na paz de Jesus, com a espiritualidade de José e no sereno amor de Maria. Até o nosso próximo e muito feliz encontro.